Vamos lá. Essa é a nossa revisão de Roma. Eu escolhi para a gente fazer uma linha do tempo para poder mostrar para vocês como que as mudanças ao longo desse império, que durou mais ou menos 1000 anos, ele se estende na história, tá bom? Então, vocês fizeram essa linha do tempo, onde aqui o ponto inicial seria o ano de 753 a.C., que é conhecido como o ano da origem mitológica de Roma. Mas Roma também tem uma origem histórica. Logo no começo do livro de vocês, as duas primeiras páginas, elas estão tratando desses dois aspectos. O aspecto da origem mitológica e o aspecto da origem histórica. Como nós vimos na semana passada, na aula passada de ontem, a origem mitológica, o mito, ele é uma narrativa que tem a função de ensinar. A função do mito é ensinar, é doutrinar, passar um conhecimento moral. Então, só que o mito ele tem uma característica, gente. Qual é a característica? O mito, ele tem um comprometimento com a realidade dos fatos, ele é igual a uma notícia, ou ele é igual a uma história, uma fábula, um conto. Ele pode ter elementos que não são verdadeiramente reais, verossímeis. O que vocês acham? O professor Tiago, de produção textual, vai com certeza tocar no mito com vocês. Vamos lá. Muito bem, Francisco. Ele pode ter sim elementos que não sejam realísticos, precisam ser verossímeis. Então, na origem mitológica de Roma, está o mito de dois irmãos gêmeos chamados Rômulo e Remo, que eles seriam filhos descendentes diretos de um rei ali da Península Itálica e que eles deveriam herdar um trono. Só que por algum acaso eles não herdam esse trono, o pai deles é morto. Aliás, o pai deles casa-se com outra mulher, e essa mulher, para não ter que dar o trono para essas duas crianças, ela abandona eles e eles são encontrados por uma loba que os amamenta porque eles são muito recém-nascidos. Então, eles são amamentados por uma loba, conseguem crescer, se desenvolver, tornar-se dois homens fortes, voltam lá para o pai e aniquilam esse falso rei, e aí eles conseguem fundar a cidade de Roma. Então a cidade de Roma tem um mito, na sua origem, de dois gêmeos que seriam alimentados por uma loba. Será que é possível isso? Não nos cabe analisar, cabe-nos entender que isso é um mito. Tem também a origem histórica, de que a Península Itálica, onde Roma está localizada, que está aí na primeira página, nessa página aí, segunda página do conteúdo de vocês, eu quero que vocês analisem esse mapa. Vocês veem que a ocupação dessa Península Itálica, ela é feita por vários povos. Esses povos aqui, dentre eles eu tenho os italiotas e os não italiotas. São os povos chamados latinos. Os povos latinos são os falantes das línguas do tronco linguístico do latim. Os sabinos são outros povos e de outros idiomas. Os etruscos têm um outro costume, uma outra tradição, e os gregos que a gente já estudou. Então esses povos, eles que habitaram esse território que hoje é o país da Itália, tá bom? Então Roma fica onde hoje é o país da Itália. Mas Roma é uma cidade que se tornou tão grande que conseguiu conquistar o império, conseguiu conquistar territórios além da Península Itálica. É isso que nós vamos ver ao longo do tempo, tá? Mas a gente tem algumas semelhanças com a Grécia. Assim como a Grécia, que fica na Península Balcânica, ela foi invadida por diferentes povos indo-europeus, a Península Itálica também. Só que esses povos vão ser outros. Então eles vão se organizar de uma maneira um pouco distinta, mas muito semelhante com a civilização grega. A sociedade romana, então ela passou, aí no material de vocês, quando vocês vão passando as páginas, passem 2 páginas aí para mim, por favor. Aí, nessa página aí, vocês têm as 3 sucessões do governo, que são a monarquia, a república e o império. Então Roma viu
três tipos de governo. Ela passou por três tipos de formas de se organizar, de ter seus líderes. Sintetizando, a monarquia é quando tem apenas um líder, que ele é chamado de monarca. Geralmente a ele é atribuído o título de rei, de príncipe, um título que dá a ele poder, como se o poder dele viesse dos céus. Na república, eu tenho a representação do público. Reis, ou seja, de representação, e o pública, que é o povo, ou seja, o povo sendo representado. Então, na república, eu tenho uma forma de governo em que as pessoas elegem os seus representantes. O povo exerce o poder não através de um monarca, mas através dos seus representantes. A gente vai já explicar aqui direitinho. E o império, quando tem uma pessoa, um imperador, comandando tudo, e o império ele tem proporções grandes. O império quer dizer, dá a ideia, né, para a gente, de uma terra muito vasta, de uma terra muito grande, comandada por uma pessoa só. Tá bom? Então, aqui na página 33, o segundo parágrafo de vocês é o mais interessante, vocês cliquem ele todo aí, sinalizem ele todo. Na página 34 tem a narrativa do mito de Rômulo e Remo, e logo abaixo tem os indícios da origem histórica. Então vamos escrevendo assim do lado, entendeu? Aqui, mito, origem mitológica, e aqui ó, até aqui a origem mitológica. Aqui vocês escrevem origem histórica, tá bom? Na página 35, vocês vão escrever as formas de governo. Vocês vão grifar aqui esse parágrafo. A história política de Roma é dividida por alguns historiadores em três grandes períodos, conforme os acontecimentos políticos. Então, gente, na página 36 a gente vai estudar a história de Roma aqui, revisar, né, basicamente, com base nesses três períodos, na monarquia, na república e no império. Na página 36 tem a monarquia, e aí vocês vão grifar o primeiro parágrafo assim, na segunda linha. Está lá. O rei desempenhava o papel de sacerdote, chefe militar e juiz. Ou seja, ele tinha o poder de comandar o exército, as guerras, ele tinha o poder de julgar as pessoas que cometiam crimes, ele tinha o poder religioso de comandar os rituais religiosos, de ser a autoridade máxima religiosa, e ele tinha também a dependência do Senado. O Senado era composto por patrícios idosos, vão grifando aí. E as decisões mais importantes para Roma eram levadas para a discussão na Assembleia dos Cúrias, grupos de familiares compostos por guerreiros patrícios. Quem são esses patrícios? Pode falar, Gabriel. Oi? Tá, muito bem. Quem são os patrícios? São aquela classe de pessoas que recebem o mesmo nome, são tudo registrado com o nome de Patrício e Patrícia. Correto? Não, que isso? De onde você tirou? Patrício, gente. Olha, o Gabriel pegou e falou uma coisa, são os patricinhos, as patricinhas. De onde vem isso, gente? Que é para vocês uma moça patricinha ou uma pessoa rica? Uma pessoa sempre acha que está no topo. Uma pessoa rica que sempre acha que está no topo, que sempre esnoba, os outros, que é metido, né? Metido, não se mistura com outras pessoas. Gente, essa palavra... Olha, acho que não se mistura com água. Ela não se mistura. É justamente aqui a origem dessa nossa expressão, que a gente chama patricinho. É porque em Roma, os patrícios vão ser as pessoas mais ricas da sociedade. E olha, elas não vão se misturar, não. Elas são privilegiadas. Então, patrício é a classe privilegiada. Porque nobres proprietários de terra tinham muitos direitos políticos. Exatamente, eram nobres proprietários de terra, ricos, e tinham muitos direitos políticos. Como vocês podem ver, eles
aconselhavam o rei, inclusive. Eles tinham privilégios que as outras pessoas abaixo deles não possuíam. Quem estava abaixo deles? Os plebeus. O que vocês pensam quando vocês ouvem plebeu, hein, Maria Luísa? Não, quero que vocês digam com a cabeça de vocês. O que vocês pensam? Fala, Gabriel e Francisco. Moradores simples. Simples, da ideia de simplicidade. E você, Gabriel? Moradores humildes. Humildes, da ideia de humildade. Gente, plebeus era todo aquele que não era patrício, que não era privilegiado. Ou seja, geralmente os mais humildes, as pessoas mais simples, eram as pessoas com menos condições financeiras, aqueles que não tinham os privilégios políticos na sociedade romana. E os clientes? O que é um cliente na nossa sociedade? São os livres. Na nossa sociedade? São os que recebem, são os que compram. São os que compram, os que E recebem, os que pagam. Olha, muito bem. Então, gente, Não chute, né? Eles ajudam e são ajudados. não, essa é a ideia na nossa sociedade, né? E na sociedade romana, os clientes, eles eram aqueles homens livres que viviam sob a proteção dos patrícios. Por quê? Porque os patrícios precisavam ali sempre de alguma pessoa de confiança para ter, né, que não fosse patrício. E essa pessoa era um cliente, era geralmente um plebeu, um homem livre, mas que vivia sob a proteção do patrício. Então ele era patrocinado também pelo patrício. Ele morava na casa do patrício, ganhava a grana do patrício. Ele era patrocinado pelo patrício. Então, gente, só restou os escravizados, que eram as pessoas que não tinham, como em Grécia, a condição de liberdade. Elas não tinham a condição de liberdade. Então, diferente dos patrícios, dos plebeus e dos clientes, essa pessoa ela era desprovida do seu ir e vir. Ela era quase uma propriedade de outra pessoa. A escravidão em Roma vai ser a base da sociedade. Os escravos é que vão realizar o trabalho manual pesado. Os escravos eles vão ser tanto propriedade particular, ou seja, de patrícios, como eles também podem ser propriedade pública, podem ser escravos do Estado, da República, da Monarquia ou do Império. Eles vão ser os responsáveis por construir as grandes obras na cidade de Roma. Eles que vão construir o Coliseu, que a gente vai ver, o Circo Máximo, os aquedutos. Eles vão empregar a força de trabalho deles para construir a cidade, mas eles não têm nenhuma remuneração, eles não recebem dinheiro para isso. Mas eles são propriedade, eles têm uma condição aí de escravidão. Então o material que vocês falam é que Roma foi governada por 7 reis. E aí esses reis foram se alternando. Ou eles eram latinos, ou eles eram sabinos, ou eles eram etruscos. Romanos. Ou seja, todos esses povos são constituintes do povo romano. Muito bem. Então, gente, ele explica também aqui um pouco do Senado. Aí, não, já vai passar para a República. Na página 37, tem aqui a República. Por quê, gente? Esses reis, eles acabaram não tendo uma... eles acabaram não sendo mais reis, porque a instituição do Senado, que eram os patrícios que formavam o Senado, eles começaram a ficar muito fortes em Roma. Quer perguntar, Francisco? Você quer perguntar alguma coisa? Os patrícios, eles tinham seu direito, mas eram todos os patrícios que tinham direito de participar da lei. Sim, todos os patrícios poderiam ser do Senado, quando eles alcançassem uma idade. Os outros que não eram idosos, eles participavam em outra instituição que está aqui na página 36, a Assembleia dos Cúrias. Era o conjunto das famílias de patrícios que iam debater as coisas que iriam para o Senado. O que a gente tem que entender aqui? Com a pergunta do Francisco, a gente vai entender que, apesar de o rei ser o chefe, a sociedade precisava ser consultada. Então, diante dessa necessidade da sociedade participar, só que convenhamos, não era toda a sociedade, era somente os patrícios.
somente a sociedade mais rica e privilegiada. Então, diante dessa necessidade, eles vão, o povo vai começar a ganhar mais poder. Então, o povo, através do Senado e da Assembleia dos Cúrias, vai começar a perceber a necessidade de não ter um rei. E esse rei ele vai começar a desaparecer, esse monarca, e aí o governo vai começar a se concentrar nas mãos do povo. Só que esse povo, gente, lembre-se, são os patrícios. Os plebeus e os clientes, inicialmente, eles não vão participar na república. República, como eu falei, representação do poder do povo. O povo exerce um poder representativo. Então, gente, o que significa isso? Quer dizer que quando começarem as eleições no dia 15 de novembro, eu posso chegar lá e votar em mim mesmo e eu vou exercer o meu poder político como cidadão. Certo ou errado? Certo, eu vou lá, voto, e aí eu exerço meu poder político como cidadão. Mas eu voto em quem? Eu voto em mim ou eu voto em outra pessoa? Eu voto em outra pessoa para que ela seja o meu representante lá no Senado, seja o meu representante lá na Câmara dos Deputados, seja o meu representante na presidência, na prefeitura. Então essa é a ideia de república. Então eu posso dizer que aqui no Brasil nós vivemos uma república? Sim. Sim, perfeitamente. Nós vivemos uma república democrática, onde todo o povo tem seu poder, mas esse poder é exercido através de representação. Já pensou se todo mundo, se 200 milhões de pessoas fossem decidir o futuro do Brasil? Imaginem como não seria difícil chegar num consenso, não é? Então a gente teve que se organizar dessa forma, Roma também teve que se organizar dessa forma, para que os interesses do povo fossem representados através dessas instituições aqui: magistraturas, o Senado e as assembleias. A magistratura, gente, era um cargo político que somente os patrícios exerciam. Uma poderia ser magistratura militar, ou seja, as pessoas que iam comandar o exército, não é? As pessoas que iam organizar a justiça, as pessoas que iam organizar o din-din da República, as pessoas que eram os encarregados da infraestrutura, ou seja, como se fosse o nosso prefeito, né, que tem que nos fornecer água, escola, esgoto, trânsito. Então tinha essa pessoa, ela exercia uma magistratura, e tinha os censores, que eram responsáveis por contar quantas pessoas tinha na cidade, classificar elas, se elas eram mais ricas ou mais pobres. É o censo 2020 que vem aí na casa de vocês, bate lá. Quantas pessoas moram aí? Vocês já viram isso acontecer? Alguns? Uma vez a cada 10 anos, o Brasil faz esse censo. A pessoa vai lá na casa de todo brasileiro e vai saber como é que é a vida naquela casa para poder ter um panorama como é o Brasil. Você estava dormindo ou estava na escola? Provavelmente você estava na escola quando foram lá na sua casa. Eu tenho 10 anos. Ah, então você não tinha nem nascido. Vamos lá. Eu tenho 12. Então, gente, era assim que o poder era exercido. O Senado, a gente já sabe, né? O Senado era formado por 300 patrícios que eram ex-magistrados. Se eles já tinham exercido algum desses cargos, eles podiam exercer o Senado. Então, 300 ex-magistrados compunham o Senado e eles eram um órgão consultivo. Geralmente eram os mais idosos que sabiam das coisas, né? Sempre chega lá com o mais idoso para saber do bom conselho, né? Ah, estou com uma dúvida. Chega lá com o vovô, com a vovó, ele vai te dar um bom conselho, tá? Então, gente, a Assembleia, no final, eram as reuniões dos cidadãos comuns, né? Aqui nas Assembleias, inicialmente, só vai poder participar patrícios. Mas aí, gente, os plebeus vão perceber que eles vão começar a adquirir dinheiro, os plebeus vão começar a enriquecer, mas não vão ter tanto privilégio quanto os patrícios. Então é aqui que começa a luta dos plebeus, que está aí na página 38 de vocês. Os plebeus vão começar a se organizar e a questionar mais participação política. Então, grifem o primeiro parágrafo todo na página 38, tá bom?
E o último parágrafo da página 38. Aqui o primeiro, aqui o último. Os plebeus vão perceber que tem muita desigualdade. Os patrícios têm dinheiro, têm direito. Os plebeus vão começar a adquirir dinheiro, mas não vão começar a adquirir direitos. Então eles vão ter algumas conquistas, tá? As conquistas dos plebeus tem na página 39. Quem não tem o livro, pode dar uma olhadinha no livro do colega ou copiar aqui algumas que são interessantes, tá bom? As conquistas dos plebeus. Página 38. Ignora. O que são os tribunos da plebe? Vê pra mim, Gabriel. Esta é a página. 39. Tribunos da plebe. Ai, tia, deixa eu ver. Você lê a lei das 12 tábuas. Magistratura que dá direito aos plebeus de eleger dois representantes do poder para vetar as decisões do Senado. Muito bem. Então, gente, os plebeus vão conseguir conquistar uma magistratura própria para eles, que é o tribuno da plebe. Preste atenção aqui. Então, os plebeus vão começar pela primeira conquista, que eles tenham o direito a eleger duas pessoas para serem magistrados da República que possam vetar as decisões do Senado. Então, gente, vocês estão tendo aqui uma república em que os patrícios comandam. Será que os patrícios vão começar a votar as coisas para eles? Para que eles percam dinheiro e deem dinheiro e mais participação para os plebeus? Não, gente. Quem está no poder quer se manter no poder. Né? Ninguém entra no poder para começar a abrir para todo mundo participar. O ser humano ainda não está nesse estágio de desenvolvimento, pelo menos não na nossa política brasileira e em outros lugares do mundo também. Em Roma não é diferente. Os patrícios comandam ali a política. Eles não querem que os plebeus tenham mais direitos. Só que os plebeus vão pressionar e vão conquistar. Então, os tribunos da plebe vão ser dois magistrados, duas pessoas que vão ter poder de vetar as decisões do Senado. Outra, quem foi que pediu para ler? Vai lá, Maria Luísa, depois o Francisco. Lê pra gente a lei das 12 tábuas. Conjunto de normas escritas que qualquer cidadão podia consultar para evitar que os patrícios administrassem a justiça conforme seus interesses. Perfeito. Então essa daí já lê tudinho, né? Essa frase ela se explica. Ter as leis escritas era para facilitar o acesso, para que as pessoas não fossem enganadas por outras, dizendo: olha, tem uma lei que diz isso e aquilo, e a pessoa não ia ter como saber se era verdade ou mentira. Ela podia cair, né? Ela podia ser enganada pela manipulação das leis. Então hoje a gente tem nossas leis escritas, qualquer cidadão tem acesso às leis. Pela internet. Pela internet. Experimentem entrar no Google e digitar essas duas letrinhas aqui, ó. CF. A primeira página que vai aparecer para vocês é a da Constituição Federal, ou seja, nosso conjunto de leis escritas que organiza o nosso país. Então, as leis do nosso país hoje são de fácil acesso. Isso é uma herança aí que a gente tem da organização romana. Lê pra gente a lei que eu não leio, Francisco. Autorizou o casamento entre plebeus e patrícios e permitiu a plebe que organize uma assembleia pública. Perfeito. Então, essa lei, ela permitiu o casamento de plebeus e patrícios, gente. O que antes não era permitido. Por quê? Se os patrícios têm tanto dinheiro e prestígio político, por que eles vão se casar com o plebeu? Porque os plebeus também estão conseguindo dinheiro. E tem agora, com o passar do tempo, plebeus mais ricos até do que os patrícios. E os patrícios têm o que para oferecer para esses plebeus ricos?